Hello everyone! Estamos de volta e dessa vez com um vídeo que eu acredito que é muito importante para você, independentemente do seu nível de inglês, seja ele básico, seja ele intermediário, seja ele avançado, seja ele qual for. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser importante para você. Isso porque eu percebo que o assunto que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, que você já deve ter visto aí pela legenda, é um assunto que compete a um erro muito comum a todos os alunos, né, que estão aprendendo inglês, e também é o tipo de pergunta que eu mais recebo dentro de sala de aula. É uma das perguntas que eu mais recebo dentro de sala de aula. Isso porque os alunos tendem a confundir um pouco esses termos. Que termos são esses? Os termos são other, another e others, né? Esses três termos são termos que normalmente os alunos confundem demais. E por que eles confundem? Porque são termos parecidos e eles nunca sabem direito onde é que eles colocam um e onde é que eles colocam o outro. Então, nesse vídeo a gente vai ver exatamente quando é que você vai usar cada um deles e você vai ver que o uso desses termos é muito simples, é muito fácil. Vamos lá? Bom, o primeiro desses termos é o other. Né? Quando é que eu uso o other? O other eu vou usar ele sempre antes de nomes no plural, de substantivos no plural. Por exemplo, other people, né? Outras pessoas. Other significa outras. Então, sempre que eu tiver um substantivo no plural, eu vou usar o other. Então, por exemplo, other people, other cars, other books, other children. Ou seja, sempre que eu tiver um nome do plural, eu vou usar o other, porque aí fica other, ou seja, outros, e aquele nome no plural. Outras crianças, outros carros, outras pessoas, ou seja, o other ele vai sempre vir antes de algum outro substantivo no plural. Só que às vezes acontece o seguinte, você subtrai esse substantivo no plural da tua sentença. Por exemplo, você vai falar assim, this group of people like reading, but the others don't. Ou seja, os outros, as outras pessoas, aquelas outras pessoas. Então, sempre que você aglutina other com o substantivo no plural e junto, ou seja, você tira esse substantivo, é como se o S daquele substantivo fosse para o other. Então, aí você tem outros, que significa as outras pessoas, as outras coisas, sejam elas quais forem. Por exemplo, mais um exemplo. Estes meus alunos prestam atenção. Então você fala assim, these students of mine pay attention. These students of mine pay attention. My students pay attention. I don't know about the others. Eu não sei sobre os outros. Ou seja, eu não sei sobre os outros alunos. Então, ao invés de eu posso falar, I don't know about the other students. Eu posso falar isso. Ou então eu suprimo a palavra students, que é esse substantivo no plural, e falo I don't know about the others. E aí fica subentendido que, na verdade, você está falando do mesmo grupo de pessoas que você se referiu no início da tua sentença, que são os students. Entenderam? Então, essa é a diferença básica entre o other e o others. O other, eu sempre vou usar ele antes de um nome, de um substantivo no plural. O others, não. Quando eu uso others, eu só uso ele e eu suprimo o substantivo, porque, na verdade, é como se o meu substantivo no plural entrasse dentro do other e eles juntos formassem em si esse substantivo no plural. Tudo bem, Bruno? Já entendi a diferença entre other e others. Mas qual é a diferença entre other, others e another? Ah, gente, essa é a mais fácil que tem. Porque vocês viram que nos primeiros casos eu estava sempre falando de substantivos no plural. É ou não é? O another é a junção do an com o other. Ou seja, ele é um outro. Ele é um outro. Ou seja, another significa um outro. Então, ele é sempre relacionado a algum substantivo no singular. Por exemplo, eu tô aqui fazendo meu dever de casa e aí o meu colega fala assim, I don't have a pencil. Eu não tenho um lápis, I don't have a pencil. Aí eu falo assim, oh, I believe I have another pencil. Just a second. Ou seja, eu acredito que eu deva ter um outro lápis aqui. Deixa eu dar uma olhada. I believe I have another pencil. I believe I have another pencil. Ou seja, eu tenho um outro lápis, não é isso? Eu estava respondendo a pergunta de um determinado aluno, quando de repente another student came with the same question, ou seja, um outro aluno chegou também com a mesma pergunta, né? Another student came with the same question, um outro aluno chegou com a mesma pergunta. Ou seja, resumindo,
Other, eu vou usar ele sempre antes de substantivos no plural. Others, eu vou usar quando eu não uso mais o substantivo, eu aglutino esse substantivo no plural dentro do others, né? The others, né? Os outros, quaisquer que sejam o substantivo que eu estou falando ali naquele contexto. E o another é justamente um outro, ou seja, sempre eu estou me referindo a ele no plural. Seja muito simples a diferença entre eles. Eu acho que exercitando a gente consegue tornar isso mais parte da nossa competência linguística, fazer com que a gente entenda mais isso naturalmente. Mas compreender, né? Compreender a diferença, como vocês podem ver, é algo bem simples. Olha, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando é que tem vídeo novo, e a gente está sempre colocando uns vídeos legais. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar por dentro de todas as novidades e ficar cada vez melhor em inglês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. See ya!